Olá, meus amigos, mais uma vez sou Denis França, professor de Direito Administrativo, e estamos trabalhando aqui a improbidade administrativa. O tópico que nós vamos ver agora contempla aí poucos artigos da lei, que eu tenho certeza que está nas suas mãos ou na sua tela, mas ele é da maior importância, porque aqui nós vamos ver a definição de quais são os atos de improbidade administrativa. Isso é muito importante, tem alguma técnica aí, e eu vou tentar te dar um macete para você não deixar a prova te confundir em relação aos tipos de ato. E depois nós vamos ver as sanções, naturalmente, e a quantificação dessas sanções a depender do tipo de ato de improbidade. Tudo bem? Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela então, ó. As categorias de atos de improbidade. Olha só, a lei fez uma definição, um corte muito bem delimitado que vai nos auxiliar a compreender o tipo de ato. E essa identificação é muito importante porque a punição aplicada vai depender do tipo de ato administrativo. O primeiro tipo são os atos que estão previstos lá no artigo 9º. São atos que importam enriquecimento ilícito. Então veja só, alguém, o agente público, né, ímprobo, o ato do artigo 9º, que o artigo 9º está querendo combater, é um ato que faz com que ele aumente o seu patrimônio. Ele se enriquece ilicitamente. Tudo bem? Tá aí, ó. Ocorre apenas na modalidade dolosa. Gente, não tem como alguém se enriquecer ilicitamente sem querer. Para ele ter esse enriquecimento ilícito aqui, ele tem que ter a intenção, o dolo, aquela má fé, tá certo? A vontade voltada à prática daquele ato. E ele vai ter um acréscimo patrimonial. Ah, mas espera lá, e se botar um dinheiro na conta dele e ele vê e finge que não foi ele? Bom, há o dolo. A questão de ser dolosa não quer dizer que ele tenha que ter tido uma ação comissiva, prática de um ato. É alguma coisa que ele fez, ele viu que se enriqueceu e ele quis aquilo. Poxa, se acontecer alguma irregularidade, sei lá, eu estou dando um exemplo absurdo, né? Mas caiu um dinheiro na conta dele e era do poder público, ele tem 1000 meios de desfazer aquilo, né? O que não tem como é ele, sem querer, querendo se enriquecer. Essa que é a ideia de você lembrar que tem que ser uma conduta dolosa para o artigo 9º, ou seja, os atos que importam enriquecimento ilícito. Muito bem. O artigo 10 trabalha atos que importam em dano ao erário. Olha a diferença. Você acha que quando há o enriquecimento ilícito pode ter dano ao erário também? Sem dúvida. Às vezes o enriquecimento ilícito é o quê? É aquele dinheirinho que era para merenda e aí o doutor prefeito vai e utiliza para alguma coisa pessoal dele. Ele se enriqueceu ilicitamente? Sim. Houve um dano ao erário? Também. Só que você vai perceber que há uma gradação aqui. O ato que importa enriquecimento ilícito ele é mais grave, então ele engloba o dano ao erário. O problema é que às vezes eu tenho atos que o agente não se enriquece, mas ele causa um prejuízo. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo bom. Imagina um servidor que é responsável pela manutenção de equipamentos de um hospital. São equipamentos de todos os tipos que, se não receberem a manutenção regular, eles vão estragar. Veículos que, se não receberem a manutenção, vão estragar, se não forem utilizados e tal. Mas você já viu como é que é, né? Ele não está afim de causar um prejuízo para o erário, mas ele é desidioso. Ele é um servidor, ele tem aquela incumbência por lei, pelo cargo dele, pela função que ele ocupa. Ele tem que cuidar da manutenção daqueles equipamentos, mas ele não cuida bem, ele não é diligente. Ele, por uma conduta culposa ou dolosa, pode ser que ele tenha a intenção ou não, ele causa um prejuízo ao erário, um dano para o erário. Ele se enriqueceu? Não. Simplesmente aqueles carros estragaram, não podem mais ser utilizados, perdemos aquele patrimônio. Simplesmente aquele equipamento lá de raio-x, de ultrassonografia, ficou inutilizado, não pode ser mais utilizado. Causou um prejuízo para o erário? Sem dúvida. Vai ter que comprar um outro, vai ter um custo alto, né? Mas ele se enriqueceu? Não. Então o artigo 9º, ele tem essas duas peculiaridades. Primeiro, o agente acaba provocando um prejuízo para o erário, mas ele não tem um acréscimo patrimonial. Ele não fica mais rico por causa daquilo. Apenas a administração fica mais pobre. E é exatamente por isso que essa conduta pode advir tanto de uma ação dolosa, de uma omissão dolosa ou ação dolosa, quanto de uma ação ou omissão
culposos, ou seja, a mera... ele não tem intenção, é a desídia, não observou o seu dever, mas mesmo assim causou prejuízo. Tudo bem? E finalmente nós temos os atos que importam, ou melhor, que atentam contra princípios. Meu amigo, atenta contra princípio da administração. Isso aqui não é difícil, porque a administração tem quantos princípios? Eu sei que você sabe, poxa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica. E aí? Devido processo legal que vai estar dentro aí da ampla defesa que tem que ser oferecida, qualquer puladinha, finalidade, motivação, qualquer desvio desses princípios é apto a configurar um ato que atenta contra um princípio. Olha que coisa grave. Isso aqui é lindo demais. A administração dizendo o mero desvio daquele valor de conduta, daquela principiologia do direito administrativo a que se sujeita a administração pública, é suficiente para caracterizar um ato de improbidade. Olha só. Então tá aí, ó. Só se configura em caso de dolo, tá, pessoal? Não seria ilógico também você querer ter uma rigidez ao ponto de, pô, sem querer eu não observei esse princípio. Não, pera lá. O sujeito tem que ter uma intenção, uma má-fé, uma motivação de, vamos dizer assim, ferir aquele princípio. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar o exemplo com a impessoalidade, que é fácil de você observar. Imagine o servidor que está lá na repartição pública, em atendimento, né, lá no Detran. E ele emite carteira de motorista. Aí tem várias pessoas na fila. O que ele faz? Ele vê que o pai dele está na fila. Ele fala, ô papai, vem cá que eu vou atender esse senhor fora da fila. Improbidade administrativa ou não? Sem a menor dúvida. Lesão a qual princípio? No mínimo, o princípio da impessoalidade. Ele não pode tratar o pai dele de maneira especial por ser o pai dele. Porque ali na fila do Detran, o pai dele é igual todos os demais administrados. Nessa hora você talvez esteja rindo de mim, não é verdade? Porque talvez você já tenha sido beneficiado dessa forma. Gente, é muito comum a gente achar que dentro da administração pública pode fazer esse tipo de privilégio aí. Não pode. Agora, é claro que nesse caso, ele quis beneficiar o pai dele. É claro que ele não causou prejuízo ao erário, porque não custou mais. O pai dele ia ser atendido mais cedo ou mais tarde. Ele não... desculpem, enriqueceu ilicitamente porque aquilo não teve nenhum acréscimo ao patrimônio dele. Mas ele atentou contra um princípio. Ele privilegiou alguém ali na fila do Detran, certo? Ele viu o que ele estava fazendo. Ele teve a intenção. Não tem como você pensar na ofensa a um princípio sem o dolo, sem a conduta direcionada a aquela atitude, né? Aquela ação que, enfim, acabou gerando aí a lesão propriamente dita ao princípio. Gente, dá para imaginar aqui dezenas e dezenas de exemplos. Você imagine uma ofensa ao princípio da publicidade, uma ofensa ao princípio da eficiência, uma ofensa ao princípio da eficiência. O agente, aqui fica interessante. Ofensa ao princípio da eficiência não é aquele agente que é ruim de serviço, entendeu? Ele é meio ruim mesmo, ele é meio devagar, mas, poxa, ele não quer ser devagar. É o jeito dele, as pessoas são diferentes, isso tem que ser respeitado. A administração não pode exigir que os servidores sejam robôs e produzam num certo parâmetro que seja inatingível para alguns dos servidores. Tem um servidor que é meio devagar e tudo, mas, poxa, ele tenta fazer as coisas direitinho, ele quer fazer o melhor, maravilhoso. Eu não vou dizer que ele atenta contra o princípio da eficiência só porque ele é um pouco mais lento do que outros servidores. Agora, o servidor que poderia ser mais eficiente, ele protela o trabalho dele, ele deixa de dar sequência e vai fazer outras coisas, vai dar aquela navegada básica na internet, chega na repartição, a primeira coisa que ele faz é pegar o telefone e ligar para resolver as coisas dele. Às vezes ele tem um negócio, ele resolve tudo ali dentro, ele não é eficiente, ele não cuida efetivamente e não quer cuidar da melhor maneira do seu trabalho, sem dúvida nenhuma aí há uma lesão a princípio. Ok? Então, esses são os 3 tipos de atos de improbidade. E aqui, se você compreendeu a essência, que em um há um acréscimo patrimonial, no outro há um dano ao patrimônio, sem que haja um acréscimo patrimonial, e no terceiro tipo, do artigo 11,
há a lesão a um princípio, você já tem 90% do que você precisa para se dar bem nas provas. E eu te pergunto, você acha que quando o sujeito se enriquece ilicitamente, ele também atenta contra um princípio? Pô, sem dúvida. Se ele se enriqueceu ilicitamente, ele feriu o princípio da legalidade, o da moralidade, no mínimo, o da eficiência, no mínimo. Mas é claro que se o ato está aqui, engloba o prejuízo ao erário e a ofensa ao princípio. Se o ato está aqui no artigo 10, ele engloba a ofensa ao princípio. Então veja que esses atos aqui do artigo 11 têm um caráter residual. Eles só vão acontecer, vão se configurar quando não configurar o do artigo 10 nem o do 9º. O do 10 só vai se configurar quando não se configurar o do 9º. Tranquilo, né? Tranquilo. E você vai ver que as penas aqui são maiores, as sanções aqui são intermediárias, as sanções aqui são menores ainda. É claro que o ato mais grave, importa enriquecimento ilícito, ele vai ter sanções um pouco mais graves também, e assim sucessivamente. Vamos prosseguindo então? Pessoal, outras características antes de a gente passar para uma breve análise de alguma coisa ali dos artigos. Primeiro, a lei traz em cada um dos artigos 9, 10 e 11 um rol. O que é rol? Lista. Um rol exemplificativo. O que é isso? Quando a lei fala assim, importa ato de enriquecimento ilícito, 2 pontos, 1, tal, 2, tal, 3, são exemplos. Ela está nos dando exemplos de atos de improbidade, é o mesmo que dizer, outros atos semelhantes, há, portanto, inúmeras possibilidades de condutas que não estão descritas ali naqueles incisos, mas que vão configurar improbidade administrativa. Tranquilo, mas para você tá aqui, ó, as provas, elas cobram apenas, muito raro sair disso aqui, os que estão na lei. Então, você tem que saber que o rol é exemplificativo? Tem que saber. Mas saiba também que normalmente o que a prova faz é trazer o que está na lei, que a prova não vai ficar inventando o ato para você tipificar, isso aí é tarefa para o juiz. Então, apenas concursos muito ousados, né, e que querem aprofundar mesmo, costumam fazer isso, e é raro. O normal é você, conhecendo a listinha dos incisos, você ter um domínio disso. Mas eu pergunto para você, dá para decorar? Poxa, dá. Talvez você tenha uma memória privilegiada, melhor do que a minha e consiga. Mas mesmo sem decorar, você não erra se você raciocinar adequadamente. Vamos lá que eu vou te mostrar. Artigo 9º. Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas. E, notadamente, ou seja, principalmente isso aqui, mas é exemplificativo e qualquer outra conduta que fizer isso aqui que ele descreveu, aferir qualquer tipo de vantagem indevida, etc., configura. Pessoal, o que é o enriquecimento ilícito? Um acréscimo patrimonial. Alguma coisa que, se você não tivesse utilizado a administração pública, você ia ter que gastar dinheiro para fazer, ou alguma coisa que você viu o saldo da sua conta aumentar, ou as coisas que você tem dentro da sua casa aumentar também. Se você pega uma televisão da repartição pública e leva para sua casa, é enriquecimento ilícito, porque você está tendo acesso a uma televisão que, se você fosse comprar, você ia ter que gastar dinheiro. Você se enriqueceu, você aumentou seu patrimônio. Se você utiliza um serviço lá de um servidor que é seu subordinado para algo que, se você não fosse utilizar ele, você ia ter que pagar, você também aumentou seu patrimônio indiretamente, mas aumentou. Então eu trouxe para você aqui alguns incisos para você captar a lógica do negócio. Eu também trouxe os incisos que mais são cobrados em prova, mas seu dever é depois pegar esse artigo 9º e ler ele inteirinho. Não é tanto mais do que eu trouxe aqui para você cercar e não deixar a prova te surpreender. Vamos lá. Primeiro tipo de ato, receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente, Deus do céu, não pode receber nem presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Isso aqui é muito sério. O mero recebimento de um presente, não, mas eu não fiz nada por ele, mas o simples fato de você ter recebido um presente de quem tem um interesse direto
ou indireto em alguma coisa que depende de você, configura improbidade administrativa. Ok? Isso é muito comum. Agora eu vou fazer uma observação. Existe também, você tem que aplicar isso aqui, nesse caso, né, com uma certa parcimônia. Às vezes, o pessoal quer dar um presentinho lá para o servidor. E o Código de Ética da Presidência da República diz que esses presentinhos podem ser recebidos até o valor de R$100. Então tem nos parecido, e a jurisprudência tem acatado dessa maneira, que essa vedação é verdadeira, mas o presente de até R$100, ele não configura o suficiente para caracterizar o ato de improbidade. Às vezes, sabe o que você ganha lá no serviço público? Eu já ganhei quando eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, fui técnico bancário. Aí eu ganhava doce de leite, entendeu? Eu já ganhei comida, sabe assim? Uma marmitinha de comida, coisa desse tipo, garrafa de pinga, coisa de R$5, R$10. Às vezes, você recusar um presente desse vai ser até uma ofensa para a pessoa, né? Agora, isso aqui tem que ser visto com muito cuidado. Porque aí já me perguntaram assim, mas e se for vários presentes de R$100? Pô, gente, aí não, né? Aí é um presente de mais de R$100. O que acontece aqui é que às vezes o sujeito ficou tão feliz com a situação dele, que ele chegou e quis lá levar um bolo para você, né? Sei lá, uma gravata, né? Não seja uma gravata de seda italiana aí, muito cara, mas enfim. Isso aqui pode ser visto com parcimônia, mas eu vou te dar a dica. As provas não costumam combinar isso não. Ou ela te cobra na parte da improbidade, que não pode receber presente, vantagem, patrimônio, móvel, imóvel, então carro, lote, nada. Ou ela trabalha quando o assunto envolve o Código de Ética da Presidência da República, né, do Poder Executivo, ela costuma mencionar esse negócio dos R$100. Agora, eu já vi, até gente aí no Ministério Público e tal, servidor, membro, receber de presente assim uma viagem, receber uma televisão, sem dúvida improbidade administrativa. Não, mas eu não sabia que não podia. Bom, lamento muito, você devia saber, se é servidor público, é por isso que você está tendo que conhecer isso antes de entrar no seu cargo, antes de fazer seu concurso, ok? Você tem que saber isso aqui, para você não chegar lá e pisar na jaca, meu filho. Porque às vezes você nem sabe o que você está fazendo. Foi um presente, achei que não tinha problema. O que tem? Só o fato que eu decidi lá o processo que deu isenção tributária para a empresa. O empresário, ele é muito gentil, ele veio e me deu um presentinho aí, uma Mercedes, né? Eu não sabia que não podia, né? A gente escuta isso aí de vez em quando, mas não pode não, tá? E tem que saber, tem essa de eu não sabia não. Vamos lá. Mais exemplos aí dentro do inciso do artigo 9º. O inciso 4º diz o seguinte. Esse aqui, eu gosto de trabalhar ele com você pelo seguinte. Ele é um dos que mais cai em prova e ele é um dos que mais engana. Porque o que as questões costumam fazer? Elas falam assim, é ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, todos a seguir, exceto... Ela quer que você identifique o tipo de ato, ela pega alguns incisos da lei, ela gosta dos menores para caber na questão, é isso aí, é o fato. E ela quer que você adivinhe ali qual ato que é de qual categoria, entendido? Muito bem. O que nós temos aqui? Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamento ou material de qualquer natureza que é de propriedade ou está à disposição do poder público, bem como utilizar o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Fica parecendo, numa leitura desatenta, que isso aqui é só um ato que importa prejuízo ao erário. Porque, afinal de contas, você pegou um carro que estava lá parado e usou ele. Pô, causou um prejuízo para o erário. É muito pior. É enriquecimento ilícito do agente. Por quê? Eu vou dar um exemplo de um julgado que eu vi no STJ. O prefeito, o que ele fez? Ele pegou no sábado, ele pegou o trator da prefeitura e levou para terraplanar o lote dele. E aí ele diz o seguinte, eu não causei prejuízo porque eu mesmo operei o trator e o óleo diesel do trator eu paguei. Não teve prejuízo nenhum. Meu filho, muito mais do que ter prejuízo. Teve prejuízo sim, porque não é só o combustível, é o desgaste, é a utilização do equipamento que estava à disposição. Só que mais do que isso, você se enriqueceu. Sabe por que você se enriqueceu? Porque se você não tivesse o trator da prefeitura para usar porque você é o prefeito, você teria que ter alugado um trator. Você não ia ter que ter gasto lá 200, 300 reais para alugar um trator? Então, na hora que você usa o trator da prefeitura, você ficou mais rico. Porque você teve acesso a um serviço sem ter que desembolsar grana. Viu isso? Não é legal? É um acréscimo patrimonial indireto. Entendido? Essa aqui engana muito. Você não cai nessa mais.
ok? E outra, usar os servidores também. Esse aqui eu acho maravilhoso, porque esse aqui, gente, eu gosto de brincar o seguinte, o servidor que não comete ato de improbidade administrativa voa, porque é tanta coisa, quer dizer, todo mundo acaba fazendo alguma coisinha, é tanta coisa, que muitas vezes, sem saber, mas devia saber, você acaba fazendo uma coisa dessa. Eu procuro ter o maior cuidado, porque à medida que a gente vai estudando, você vai sabendo mais e mais das coisas, você fica até com medo. Vou te dar um exemplo. Tem um caso judicial, a gente pode comentar ele porque está à disposição. Esses casos, exemplos que a gente cita aí de jurisprudência, eles são de consulta pública, né? Todo mundo tem direito de saber. Temos casos aí de servidor que era responsável por uma reforma num órgão público federal. O que ele fez? Durante 2, 3 meses, tinha uma empresa contratada para fazer aquela reforma lá no órgão. Então tinha os trabalhadores terceirizados que estavam ali prestando aquele serviço. Durante 3 meses, ele deu uma ordem para esses trabalhadores. Ele disse, vocês não têm que vir aqui para o órgão, não. Vocês vão para um outro endereço, lá no lugar tal. Onde que era esse endereço? A casa dele. Ele estava em obra na casa dele, ele simplesmente pegou aqueles agentes públicos, né, em sentido amplo ali, porque eles estavam como contratados, né, mas eram terceirizados, eram prestadores de serviço, e levou esse pessoal para fazer a casa dele, ao invés de fazer a reforma do órgão. Tem coisa que você olha e fala assim, não é possível que teve coragem de fazer um negócio desse. Teve e está respondendo. Então é improbidade. É enriquecimento ilícito ou não é? Claro que é. Porque o que ele teria que fazer para construir a casa dele? Que eu faço, que você faz? Pagar alguém, pô. Aí o cara vai e utiliza o que era da administração, ele se enriqueceu. Indiretamente, ele teve um acréscimo patrimonial. E eu não gosto nem de... não é que eu não gosto, não. Eu não faço. Tem gente que faz assim. Pega lá um colega, um subordinado, um terceirizado e fala, ô fulano, eu tô aqui ocupado com o trabalho, vai lá na lanchonete, compra um salgado para mim, vai lá na rua, paga essa conta. Meu irmão, improbidade administrativa. Você está utilizando o trabalho de um servidor, um empregado ou um terceirizado para uma atividade sua. Porque para você ir buscar um salgado, ou você vai, ou você ia ter que pagar para alguém, não é? Imagina você ser condenado por improbidade administrativa porque um servidor foi buscar um salgado para você. Olha, eu duvido que um tribunal condenaria nesses termos, se fosse só isso. Mas fica a dica. Você vai entrar para o serviço público, não brinca. Porque amanhã você fez tudo certinho, mas amanhã alguém lá encrespa contigo. Porque você é certinho, o sujeito quer te pegar, ele vai e descobre uma besteira dessa que foi uma falta de atenção sua e acaba te derrubando. Olha o risco que a gente corre no serviço público. Então a gente tem que ser muito zeloso, muito cuidadoso para não incorrer nesse tipo de proibição aqui. Ok? Mais um inciso aí, o inciso 7º, ele diz o seguinte: adquirir para si ou para outrem no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Gente, isso aqui é muito importante. Eu vou colorir aqui, ó. Desproporcional à evolução do patrimônio ou da renda. Isso aqui é o seguinte. Às vezes tem um servidor que ele é servidor. Aí ele entrou hoje, quando ele entrou, terninho surrado, sapatinho meio ruim, carrinho dele era um Gol bolinha, aquele 96. 3 anos de serviço público, o cara estudou e tal, mas tem lá um salário de 10 mil, um ótimo salário, né? 3 anos de serviço público, o sujeito tá andando de Camaro, né? Aí, bom, ele pode ter outras maneiras de adquirir aquela grana, mas ele vai ter que demonstrar isso. Se ele não mostrar que ele tem uma outra atividade lista que ele pode fazer, que ele ganhou aquela grana, desculpe, ou que ele recebeu isso daquela herança, daquele tio, que ele ganhou na loteria, se ele não conseguir mostrar um fundamento para a sua evolução patrimonial, e se for desproporcional à evolução desse patrimônio à sua renda, isso por si só já é um ato. Olha que coisa séria. Eu não preciso... Porque às vezes eu não vou conseguir nem descobrir o que ele fez, mas você é servidor, meu irmão, você está fadado a não virar milionário, viu? Anota isso aí, ser servidor é muito bom, você tem estabilidade, tudo, mas é só aquilo ali. Você não é dono de posto de gasolina não, meu irmão. Você não é aquele cara que é um empresário que vende muito, faz muita grana. É outra lógica aqui. Tudo bem? Então a mera evolução desproporcional é um ato que importa enriquecimento ilícito. O que mais? Vamos aí.
Ah, ok, chega então, vamos para a próxima categoria. Categoria dos atos que causam prejuízo ao erário. Então eu te mostrei exemplos lá do enriquecimento ilícito, dá uma conferida naquela lista, dá pause aí. Não, melhor você dar o pause, confere os outros incisos e agora vamos falar daquela segunda categoria que eu já te expliquei. Há um prejuízo ao erário, mas o servidor, o agente da improbidade, melhor dizendo, né, que é mais amplo o conceito, ele não se enriquece, mas ele dá um prejuízo para o erário. Qual é a característica aqui? Pode ser na modalidade dolosa ou culposa. Vamos acompanhar o artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário é o termo que a lei usa, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Esse ganha o nosso colorido amarelo. Dolosa ou culposa. Gente, só os atos que causam prejuízo ao erário admitem a modalidade culposa. E as provas adoram perguntar. É uma tara, uma fixação do examinador. Isso aqui cai demais. Dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial. Aqui o prejuízo ao erário, ó, é a perda patrimonial. Desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. E notadamente, ou seja, mais uma vez, um rol exemplificativo. Vamos lá ver exemplos? Acho que você já entendeu, né? Como que significa esse prejuízo ao erário aqui, essa dilapidação, malbaratamento, enfim. Exemplos. Inciso 1, ou inciso 1º. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio de particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Gente, olha só, às vezes eu participo lá de uma fraude, eu concorro, eu não vou pôr dinheiro nenhum no bolso, mas eu vou botar tudo na empresa daquele sujeito lá que é meu amigo. Entendeu? Eu vou facilitar que outrem, um particular, seja pessoa física ou jurídica, porque se for um agente público incorporando essa grana, esse agente público cometeu um ato do artigo 9º, com enriquecimento ilícito. Mas se for um particular, se eu facilitei, se eu concorri para isso, ainda que culposamente, eu cometi um ato que causa aí prejuízo ao erário, ok? Avançando. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º. Viu que ele repete toda hora? Não precisava, é o medo que eu já falei. Ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. A administração tem lá uns bens inservíveis, um imóvel que ela vai vender e você de alguma forma, culposa ou dolosamente, permite que aquilo seja vendido por um preço inferior ao do mercado. Deu prejuízo ou não deu? Deu. Você não teve um benefício, porque quem comprou mais barato que se beneficiou. Mas você deu prejuízo, você cometeu improbidade. Mais um, 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado. Não só você vender ou alugar, por exemplo, no preço inferior, mas se você for locatário, né, alugar aquela sala comercial, poxa, tá precisando de um prédio para funcionar a administração pública. Olha, a administração pode até alugar, se não dá tempo de construir, ela não tem grana para construir, mas tem que ser no valor do mercado. Se for por um preço superior ao valor de mercado, improbidade administrativa. Tudo bem? O que mais? 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar a garantia insuficiente ou inidônea. Gente, mais uma vez, você potencialmente ali está causando um prejuízo. Pegou uma garantia insuficiente, inidônea, deu um prejuízo ali para o erário também. Tá? No empréstimo, por exemplo, que a administração fez, foi aplicar uma grana, aplicou num negócio de risco sem observar os cuidados legais, acabou infringindo aqui nessa punição. Vamos lá. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Isso aqui cai muito, tá? Se você simplesmente frustra a licitude do processo licitatório, ou seja, você permite que alguma irregularidade ocorra durante a licitação, ou se você fala que é uma dispensa de licitação, mas não era, improbidade administrativa causa prejuízo. Onde o prejuízo? No mero fato de não ter sido feita a licitação. Ela foi dispensada indevidamente, causou improbidade administrativa. Houve improbidade administrativa. 9.
ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Tranquilo, né? Muito óbvio também. Como que você vai fazer uma despesa que não tem fundamentação legal? 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Então você... O que é essa negligência? Imagina, o fiscal tributário, ele tem o dever de arrecadar, lavrar os autos de infração, ele é negligente, ele não faz o seu trabalho da maneira correta, da melhor maneira. Isso causa um prejuízo, porque deixa de entrar nos cofres públicos parte do que é devido ali, de tributo, né, enfim, e de outras maneiras também. O que mais? Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Olha que amplo. Eu trouxe esse último aqui porque ele te mostra como que é aberto isso aqui. De qualquer maneira, você permite, concorre para que o terceiro se beneficie. Em todas essas aqui, um terceiro geralmente se beneficia, né? Mas basta isso para que se caracterize o ato de improbidade que importa, causa dano ao erário. Beleza? Fechou? Vamos para o próximo então? Acompanha comigo. Vamos falar agora então dos atos que atentam contra os princípios da administração, que estão previstos lá no artigo 11 da nossa querida Lei de Improbidade Administrativa. Vamos ver? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E notadamente, muito bem, vamos verificar aí esses atos que atentam contra esses princípios, principalmente os exemplos que eu vou mencionar contigo agora. Primeiro, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. É uma ilegalidade. Você praticou um ato que não tem nada demais nele, mas não é sua competência, é uma ilegalidade já, porque a competência não decorre de lei. Ela é expressa ou implícita, mas ela decorre da lei. Ok? Segundo, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Porque olha só, pessoal, o fato de você retardar a prática de um ato não necessariamente vai causar um prejuízo para o erário. Apenas, talvez, vai causar aqui essa lesão ao princípio. Você tinha que ter feito aquilo, você tinha que ter dado o andamento processual lá, no que está na sua responsabilidade. Sua mesa está cheia lá, pilhas e pilhas, pedido de alvará, de coisa para você dar andamento. Você está jogando PlayStation. Você está brincando de sinuquinha no computador. Olha só, não dá para você ficar matando tempo se você tem um trabalho te esperando. Se você retardou o ato de ofício, né, ou deixou de praticar indevidamente esse ato, você lesou aí um princípio da administração. Tudo bem? 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Você fica sabendo de informações ali dentro da administração que devem estar restritas ao âmbito da administração. Muito cuidado aqui, porque, pessoal, pela lei de acesso à informação, a maioria das informações que circulam dentro da administração pública, elas são públicas. Não tem problema nenhum você levar fora. Agora, quando for uma informação que deve estar restrita, é isso que ele diz aqui, ó. Informação que deve permanecer em segredo e que você tem ciência em razão das suas atribuições. Se você revela para alguém, você atenta contra a administração. E se você revelar para alguém uma informação e esse alguém se enriquecer com aquilo, e aí causou um prejuízo ao erário, aí já é ato que causa prejuízo ao erário. E se esse alguém te dá um presente por causa disso, aí já importa enriquecimento ilícito. Entendeu? Eu estou frisando para você o caráter subsidiário das disposições aqui do artigo 11, tá certo? Vamos caminhando. Tem mais. 4. Negar publicidade aos atos oficiais. Poxa, você tem o dever de dar publicidade ao ato e você não dá, esse ato foi praticado e você omite aí a divulgação, improbidade importa violação aos princípios. Opa! Frustrar a licitude de concurso público. Pessoal, concurso público, da mesma maneira que você pode frustrar a licitude da licitação, você pode frustrar do concurso público, ter alguma irregularidade. Você pode não se enriquecer com aquilo, você pode não beneficiar um terceiro especificamente, né, que poderia gerar ali um prejuízo mais
plausível para o erário, mas o simples fato de você ter vacilado ali, ter frustrado a licitude do concurso, já constitui um ato de improbidade. Ah, como tem gente que pratica esse ato, hein? E eu não estou falando da galera que vai com cola eletrônica, não. Eu estou falando das bancas aí que fazem o que querem nos concursos, você sabe muito bem, anula, não cumpre o edital, não cumpre o seu dever de te dar, por exemplo, contraditório, motivação dos atos, divulgação dos atos, mas tinha muita gente que tinha que ser condenada por isso aqui. Seguindo, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Se prestou contas e deu prejuízo, ato que causa dano ao erário. Mas se não deu prejuízo, mas apenas deixou de prestar contas, é um ato aí que atenta contra um princípio. Mas revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Isso aqui é comum, isso aqui aconteceu não tem muito tempo não. Né? Informações privilegiadas ali, Banco Central, o dólar vai deixar de ser indexado, vai ficar livre, a cotação, quem sabia disso foi lá, comprou muito e quando liberou a cotação ficou milionário, porque sabia que ia subir. Né? E você revelar isso aqui, você também causa aí, pratica um ato de improbidade. Firmou? Fechamos aí os atos de improbidade? Vamos avançar um pouquinho, porque nós vamos falar agora das penas ou sanções. Porque veja só, eu mostrei para você os 3 tipos de atos. As sanções que nós vamos conversar agora são as mesmas, praticamente, né? Praticamente iguais. O que vai diferenciar mais ou menos, desculpe, são as gradações. Eu já disse essa ideia, os atos que importam enriquecimento ilícito têm penas mais graves, os que causam prejuízo ao erário, penas intermediárias, e os que apenas atentam contra princípios, penas um pouco mais leves. Mas mesmo as penas mais leves são bem duras. E são basicamente 6, são 6 sanções. Acompanha comigo, ó. Ressarcimento integral do dano, que eu já te disse, não é bem uma sanção, é uma consequência daquele ato ilícito. Depois, perda da função pública. Claro que só é aplicável para o agente público, né? Se tiver um particular envolvido, ele não tem uma função pública para perder. Suspensão dos direitos políticos. Isso aqui é o seguinte. Marca essa palavra, suspensão. Ó, vou fazer uma borda dupla. Olha que bonito. Em 3 dimensões. 3 dimensões do doido, né? Por que eu estou frisando suspensão? As provas adoram trocar a palavra suspensão por perda ou cassação, que é melhor ainda porque rima. Aí você lê lá, cassação dos direitos políticos, tá tudo certinho, você se empolga, pô, lembrei, é isso mesmo, tá certinho. Você fica pensando no prazo para ver se tá certo e não presta atenção que é cassação. Gente, no Brasil não pode ter cassação dos direitos políticos, a Constituição veda, pode ter perda ou suspensão. E a improbidade é a hipótese clara aí de suspensão dos direitos políticos, tá bom? Nunca mais se esqueça disso, não confunda, isso aparece na sua prova. Mas seguindo aí, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa, o sujeito causou lá, ele vai ter que dar uma compensação em grana, multa é dinheiro. Proibição de contratar com o poder público, receber benefícios e outros repasses, tá lá. Aí na sua lei tá mais completa, eu tirei para ficar bonitinho aqui no quadro, mas é o seguinte, pô, às vezes o cara é dono de uma empresa, ele participou de um cartel para uma licitação, foi descoberta a improbidade administrativa, o servidor público foi mandado embora e o dono da empresa não tem como mandar embora, mas ele fica proibido de formar novo contrato com a administração pública por um tempo. Seja ele, seja uma outra empresa por ele controlada, que ele seja sócio, etc, etc, etc. Isso é o mínimo, né? Aquele sujeito que participou desse conluio, ele não pode já daqui um mês estar lá de novo querendo contratar com o poder público. Ele já mostrou que ele não é confiável. Pessoal, e aí antes da gente ver as gradações aí das sanções, que estão todas no artigo 12, tá? Artigo 9, 10 e 11, tipos de atos. Artigo 12 fala das sanções de todos os tipos nos seus incisos 1, 2 e 3. Essas sanções, elas possuem natureza cível. O que é natureza cível? Galera, falou em civil, resolveu em grana, resolveu em patrimônio, resolveu em direitos civis, suspensão dos direitos políticos, por exemplo, direito de trabalhar, perda da função pública, o direito de fazer contrato, isso é tudo civil. Não é administrativo, não é penal. Essas sanções aqui, elas podem ser aplicadas independentemente de outras sanções cíveis,
de sanções penais e administrativas. Então presta atenção que isso é muito importante. O sujeito fraudou uma licitação. Ele pode receber as sanções de improbidade? Pode. Vai depender do quê? De um processo, uma ação civil de improbidade administrativa, pode ser uma ação civil pública ou não precisa ter esse nome, mas enfim, uma ação civil. Ele está sujeito a essas 6 sanções aqui. Ele pode sofrer uma condenação penal, sem dúvida. Frustrar, fraudar a licitação também é crime. Ele pode ter cometido, por exemplo, um crime de corrupção, certo? Corrupção passiva, no caso. Ele pode responder penalmente. Se ele responder penalmente, ele pode pegar o chilindró, cárcere. Não é só. Ele pode responder um processo administrativo disciplinar. Pode não, ele tem que responder. Para que serve o processo administrativo disciplinar? Basicamente para demiti-lo. Isso vai ser feito internamente. Ele pode responder esses 3 processos de uma vez? Não só pode, como deve. Entendido? Então há aqui uma independência das instâncias. Isso é muito importante. E eu gosto sempre de brincar o seguinte. Às vezes eu vou em faculdade de Direito e vejo na biblioteca os livros de improbidade administrativa lá no direito penal. Eu fico tentando entender o que deu na cabeça da galera. Gente, improbidade administrativa não é direito penal, não aplica as penas próprias do direito penal, não está submetida aos princípios do direito penal. São regras de direito administrativo que vão ser operacionalizadas lá no Poder Judiciário por meio de processo civil. Isso aí não tem a menor dúvida, tá bom? Mas ainda tem questão que pergunta: as sanções de improbidade administrativa têm natureza penal? Até hoje tem prova que pergunta isso, você não cai nessa mais. Então tá aí, ó, sanções são cumulativas isoladas. Tem como o sujeito ser demitido no processo administrativo disciplinar, tem como o juiz criminal determinar a perda do cargo público e tem como a ação de improbidade determinar a perda do cargo. Dá para ele perder 3 vezes, né? Isso é ótimo, porque vai que ele consegue reverter em algum dos processos, o outro garantiu que ele já perdeu. Isso é muito interessante, improbidade é muito legal. Vamos seguindo, pessoal, que agora eu vou te mostrar aqui. Você tem aí na lei para ler, é muito tranquilo. Eu fiz uma tabelinha para você da gradação das sanções de acordo com o tipo de ato, olha aí. Os atos do artigo 9º são atos que importam enriquecimento ilícito. Quais são as sanções? Perda da função pública, perda dos bens que ele aumentou, né, por causa do enriquecimento ilícito que ele teve, ressarcimento ao erário, ele tem que devolver a grana, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, multa de até 3 vezes o enriquecimento ilícito. O sujeito desviou lá 500 mil reais, vai ter que pagar uma multa de 1,5 milhão. Ele não vai ter não, mas a gente vai cobrar dele. Pelo menos o que ele tiver a gente vai arrancar. Merece, não merece? O que mais? Proibição de contratar com o poder público, receber benefícios, tarará. Eu dei uma sintetizada aqui, confere aí na lei para eu caber aqui. Por 10 anos. Certo? Então, ó, a suspensão dos direitos políticos é 8 a 10. E a proibição de contratar é 10 anos. Isso que estava lá no slide anterior que eu acabei não comentando. O que acontece é o seguinte, essas sanções aqui, não quer dizer que o juiz, quando ele chega na sentença da improbidade, ele tem que aplicar todas. Hoje está pacífico na doutrina que elas podem ser aplicadas alternativa ou isoladamente. Quer dizer, alternativa ou cumuladamente. Quer dizer, o juiz pode aplicar 3 dessas, 4, mas tem que ter muito cuidado. Essa aqui, ó, do ressarcimento ao erário, não dá para fugir. Teve prejuízo, porque isso aqui não é bem uma sanção, lembra que eu falei? Isso aqui é uma consequência. Tem que dar o ressarcimento. Fica estranho o juiz não aplicar, por exemplo, a perda da função. Então, assim, apesar de que a jurisprudência tem dito isso, e isso está aparecendo em prova, o juiz é obrigado a aplicar todas as sanções? Não. Mas no caso concreto, poxa, o juiz tem que aplicar algo que seja proporcional ao ato de improbidade. Ele não pode escolher e falar, não, vou só dar uma multinha aqui e vou deixar. Tem que estar muito bem fundamentado o juiz para fazer isso. Mas, enfim, é uma possibilidade que está aberta pela jurisprudência. No artigo 10, que nós temos atos aí que causam prejuízo ao erário, também a perda da função pública, também a perda dos bens, né? Quando compatível, se houver, porque teve um prejuízo para o erário, ele vai perder, se houve um acréscimo patrimonial para ele, vai ficar no artigo 9º, né? Mas se de alguma forma aquele prejuízo pode ser revertido em bens para ele, ele vai perder os bens. Ressarcimento ao erário, idem, claro, tem que ter o ressarcimento. Suspensão dos direitos políticos, 5 a 8 anos. Então, eu estou frisando aqui os prazos, porque os prazos eles são bastante cobrados. Multa, a multa aqui não é até 3 vezes
o prejuízo, é até 2 vezes. Ah, ele deu um prejuízo lá para o órgão, ele não cuidou das ambulâncias, estragaram 3 ambulâncias aí no valor de 300 mil reais. Ele vai ter uma multa de até 600 mil. Até. O juiz é que vai calcular. Tudo bem? E a proibição de contratar com o poder público, 5 aninhos. E finalmente o artigo 11 dos atos aí que importam lesão a princípios. Perda da função acontece, perda dos bens. Bom, não tem bens, né? Aqui também, gente, muitas vezes pode não ter, tá? Mas é porque a lei ela tem uma redação que busca ser tão abrangente que ela dá a impressão que se tiver bem, dá para perder. É isso que eu quero que você reconheça. Ressarcimento ao erário. Às vezes não teve um prejuízo, mas se tiver um reflexo qualquer, acaba vindo para o prejuízo, mas a lei diz isso. Se tiver reflexo, vai caber o ressarcimento. Suspensão dos direitos políticos. Mínimo de 3, máximo de 5 anos. E a multa? Bom, como não teve enriquecimento ilícito, nem prejuízo ao erário, o valor para você mensurar a multa não pode ser nem o enriquecimento nem o prejuízo, é a remuneração. Até 100 vezes os vencimentos ou subsídios daquele cara. Já pensou? Você entrou lá na administração pública ganhando 5. Você pode pagar uma multa de até 5, 50, 500 mil reais. Mas o juiz vai determinar isso de acordo com o caso concreto, tá? E a proibição de contratar, receber benefícios, etc., de até 3 anos. Eu espero que essa tabela te ajude principalmente com os valores aí que são, às vezes, cobrados em prova, tá? Mas não é tão comum as provas pegarem nesses valores, ainda bem. Pessoal, foi longa a jornada, mas é isso aí. Agora você está calibrado em atos de improbidade e as respectivas sanções. Espero que você tenha aproveitado. Deve ter umas 300 questões aí para você treinar. Então manda bala, meu filho. Faça de todos os concursos, todos os cargos, que você vai ficar prontinho para arrebentar com a prova. E não deixar. E mais do que isso, né? Para entrar no serviço público e não fazer essas besteiras aí. Ok? Valeu pela atenção, obrigado, um abraço e até.